Me responde uma coisa. Dark Horse terá sua audiência nos cinemas nacionais ou não? Nem fodendo! Eu não sei se terá a minha, mas eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a gente precisa comentar algumas coisas sobre este filme que teve tanto investimento, né? Roda a vinheta. Gente, primeiramente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho tá bem aqui embaixo, é só você clicar lá pro YouTube, mandar a mensagem pra você e te lembrar de vídeos novos, né? Quando sair um vídeo novo aqui, o YouTube vai falar assim, querida, ó, tem vídeo lá no Ana Comenta, tá bom? E compartilha esse vídeo também com as pessoas que querem ou que talvez vão assistir Dark Horse com você, tá bom? Eu já falei sobre Dark Horse aqui no canal. O vídeo vou deixar aqui no card, também no descritivo do vídeo. E eu me senti muito enganada, porque aquilo que todos falaram que era o trailer, na verdade não era. Muito piado! Porque a equipe, a produção do filme teve que segurar os materiais, teve que segurar o trailer para receber o dinheiro. Um filme de 134 milhões, né, que teve aí esse aporte financeiro, esse aporte financeiro tão forte, né, 134 milhões de reais, né, passou aí por essas situações aí de ausência de Pix, né, e aí foi na base da ameaça que muita gente acabou recebendo, né, o mínimo, né, porque você trabalha, você tem que receber, isso é a lógica básica, né, das relações de trabalho. E aí, galera, aquele vídeo que eu reagi, que causou toda a fúria dos beehives do mundo inteiro, e principalmente aqui do Brasil, porque, né, foi usado Survivor, né, como música de fundo, não era o trailer. O trailer é um pouco pior, né? Ai, gente. Separei algumas coisas aqui sobre Dark Horse pra gente assistir, tá? Bom, o primeiro vídeo que eu quero mostrar pra vocês, antes da gente adentrar no trailer e tudo mais, é esse vídeo aqui feito pelo Max Valarezo. Max Valarezo. Sobre o porquê de Jim Caviezel interpretar Bolsonaro. Porque quando saiu o trailer do Dark Horse, muita gente até questionou se era verídico isso, porque, muita gente pensa assim, Jim Caviezel fazendo Bolsonaro? E aí esse divo aqui explica pra gente o porquê. Vambora. Ator revelação do cinema cult, a artista ostracizado interpretando Jair Bolsonaro numa cinebiografia envolvida no maior escândalo bancário do Brasil. Bom, se a gente relembrar a carreira e as polêmicas decisões desse ator, a gente vê que a escolha de Caviezel para fazer Bolsonaro, na verdade, faz todo sentido. Oi, eu sou o Max e eu te conto que Jim Caviezel estourou nos anos 90 ao ser escalado para Além da Linha Vermelha, o primeiro filme que o aclamado cineasta autoral Terrence Malick lançava após um hiato de 20 anos. Com essa performance, Caviezel chamou a atenção de Hollywood e passou a estrelar produções de destaque como astro principal, em títulos como Alta Frequência, Madison, O Conde de Monte Cristo, entre outros. Até o dia em que Caviezel aceitou... Inclusive, O Conde de Monte Cristo é um filme muito aclamado, né? Um dos filmes do Jim Caviezel, feitos, né? Interpretados aí pelo Jim Caviezel, que é sempre muito bem lembrado pelas pessoas que gostam de cinema. O papel que arruinaria sua carreira em Hollywood. O de Jesus no filme A Paixão de Cristo. Um filme bem polêmico. Foi muito controverso, recebendo críticas de ser violento demais e, pior, de trazer discursos antissemitas. O resultado foi que, depois desse filme, Caviezel parou de ser procurado pelos grandes estúdios e passou as décadas seguintes pegando papéis menores em filmes sem grande destaque. Mas ele conseguiu emplacar um sucesso em 2023 com a produção independente O Som da Liberdade, que, pasmem, também foi alvo de controvérsias. Em especial pelo longa ter ecoado teorias da conspiração do movimento de extrema-direita chamado QAnon. Teorias essas que o próprio Jim Caviezel já defendeu mais de uma vez, dizendo publicamente que existe um grupo de políticos e de figuras de elite progressistas responsáveis por uma seita satânica que coordena uma rede internacional de tráfico de crianças e que usa o sangue dessas crianças como um elixir da juventude.
Quê? Vocês estão de sacanagem! Elixir da juventude? Ah, não, gente. Pelo amor... Nossa, pelo amor de Deus, sabe? Gente, eu fico me perguntando assim, galera que acredita nessas paradas, assim, não tem um segundo, assim, que eles questionam, assim, mas às vezes isso é meio absurdo, você não acha, não? É absurdo isso aqui, né? Você pegar sangue de criança pra fazer um creminho pro rosto, ou pra fazer algum tratamento estético. Ave Maria, sabe? Ou seja, não é que Caviezel seja um ator que deu azar por aceitar papéis polêmicos. Não, ele é um artista ativamente engajado com narrativas e políticas da extrema-direita baseadas em fake news. Sendo assim, qual poderia ser o próximo papel perfeito para ele? Jair Bolsonaro, por que não? Por que não? Caviezel aceitou a tarefa de interpretar o ex-presidente em Dark Horse, cinebiografia sobre Bolsonaro que virou notícia nos últimos dias com a revelação de que o longa recebeu financiamento milionário de Daniel Vorcaro, o empresário responsável pelo caso de fraude do Banco Master. E a escalação de Caviezel como Bolsonaro faz sentido não só pela semelhança de leve que ele tem fisicamente com o inelegível. É porque o ator sempre gostou de interpretar figuras que ele enxergava como heróis honrados, porém injustiçados pela sociedade. Agora você vê, né? O cara topa... De manhã, ele topa interpretar Jesus Cristo. À noite, ele resolve interpretar o Bolsonaro pelas mesmas razões. Ai, sinceramente, galera, não tem condições isso aqui. Não tem condições. Mártires incompreendidos. Vocês estão de sacanagem, viu? Verdadeiros mártires incompreendidos. E se o ator é tão engajado com a extrema-direita, faz sentido que ele enxergue esse arquétipo numa figura como Jair Bolsonaro. Faz sentido. Demonstrando que o ator está perfeitamente alinhado com os ideais dessa cinebiografia. Ou seja, Bolsonaro e Caviezel se merecem e agora eles podem ficar ali abraçadinhos no fundo do poço das suas carreiras. Aqui o Divo, ó, fechou com chave de ouro, hein? Parabéns, eu já deixei meu like aqui, eu vou deixar o link do vídeo pra vocês também engajarem no vídeo do Divo, tá bom? Gente, é essa a explicação, entendeu? Ninguém foi forçado a nada, nesse ponto aqui do Caviezel, ninguém o forçou a nada, porque ele, de fato, ele está bem alinhado, né, com as ideias que o Bolsonaro tem, então, né, não é assim, putz, né, que horror. Mas aí, gente, teve todos esses problemas aí com os pagamentos, aí começou todo esse imbróglio aí das denúncias envolvendo, né, a questão aí do Banco Master, as ações aí envolvendo o Daniel Vorcaro, o filho do Bolsonaro e outras pessoas aí da extrema-direita brasileira, né? Teve várias reportagens, inclusive o Intercept Brasil, né, foi o grande responsável por tornar público todo esse escândalo, toda essa questão. E claro, né, que não paramos por aí, porque um filme, né, que tinha 134 milhões de reais, né, para ser feito, ele não ia ficar assim rendendo pouco, né? Ele rendeu muito. Até que nós nos deparamos com o roteiro, vazaram o roteiro do filme. Acredito, isso é uma opinião minha, isso é uma ideia minha, fonte vozes da minha cabeça, pelas questões envolvendo os pagamentos, né, que não estavam acontecendo, acho que a galera da produção meio que falou assim, quer saber? Não vão pagar a gente direito mesmo, sabe? Mó trabalho rodar isso aqui, sabe? Nem, o Pix não caiu, então a gente precisa, sabe, fazer alguma coisa. E aí, esse roteiro foi vazado. E, gente, as falas desse roteiro, trechos desse roteiro, é uma coisa assim que você fica... Gente, quem que foi que fez isso? Quem que pensou isso aqui? E aí, eu peguei aqui na matéria do Globo trechos do roteiro, né? E aqui, né, o Pedro Carvalho, né, que é quem assina a matéria, médica adoradora de Lula, marxistas drogados, pílulas mágicas de Damares, veja detalhes do roteiro de Dark Horse. Por quê, gente? Tem umas coisas nesse filme que são inacreditáveis. Tem umas coisas nesse filme aqui que é de ficar assim,
chorar num cantinho mesmo, assim, em posição fetal. O filme Dark Horse, que conta a história da facada em Jair Bolsonaro e de sua ascensão à presidência, retrata no enredo uma série de personagens da política, como o presidente Lula, a ex-ministra Damares Alves, que hoje é senadora por Brasília, e a esposa do ex-presidente Michele. A produção teve patrocínio do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso sob acusações de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, táticas de intimidação, coerção e outros crimes, né? E aí, gente, adoradora de Lula. O presidente Lula é mencionado em diferentes momentos do roteiro, principalmente por meio de imagens de arquivo e referências nos diálogos. Lula não aparece como um personagem que interage diretamente nas cenas. A presença do presidente é limitada a imagens de notícias históricas e citações de outros atores. Ou seja, o Lula não vai ser... não tem um personagem, não tem um ator que interprete Lula, né? Mas aí, né, durante a preparação da cirurgia, né, daquele episódio da facada que aconteceu em 2018, né, aí o Bolsonaro desconfia de uma das médicas, de uma das enfermeiras, alegando que ela é a adoradora do Lula. E aí, olha, aqui o Globo traduziu aqui pra gente, tá? E eu já vou direto na tradução, porque assim, né? Olha só, e esse véu aqui é voice over, tá? Esses médicos sabem o que diabos estão fazendo? Meu Deus! Aí esse doutor Tavares já começa, né? Porque é como se fosse assim, o Bolsonaro, ele tá sendo operado, e aí ele tá, tipo, sob anestesia, aí ele tá pensando na cirurgia, entendeu? Porque o homem não desliga a mente nunca, entendeu? Tipo assim, não tem anestesia que faça o Bolsonaro parar de pensar no que tá acontecendo com ele naquele momento. Essa é a lógica, sabe? E aí, enquanto a cirurgia está acontecendo, ele sabe o que eles estão fazendo, não sei o quê. Aí vem enfermeira, né? O doutor Álvaro chama a tal da enfermeira. Uma enfermeira fria, desperta de seus pensamentos e entrega o primeiro instrumento. E aí o Bolsonaro, enquanto ele está anestesiado, ele disse: tesouras? Eu já não fui cortado o suficiente? E o que eles tiraram de mim, eles vão colocar de volta? E se essas pessoas forem todas esquerdistas, adoradores do Lula, aquela enfermeira tem um olhar frio, porque ele está dormindo, ele está sob anestesia, mas ele não deixa de observar quem está ao redor, entendeu? Assim... Ai, gente, olha, a pessoa que escreveu isso aqui com certeza tem muita noção de como que funciona o procedimento cirúrgico. Ela olha fixamente para ele, então subimos em direção às luzes fortes, né? Aí, beleza. O cara tá desconfiado de que tem uma adoradora do Lula lá dentro, né? E aí chegamos numa parte que é muito interessante. Lá no outro vídeo que eu fiz sobre Dark Horse, eu falei que o ator que interpreta o Adélio, né, que no filme chama Aurélio Barba, ele era um ator, José Trace, ele participou de Sandy Júnior, né, da série Sandy Júnior. Ele já fez outros trabalhos também na TV aberta. E aí, né, o Aurélio Barba aqui, ele é retratado como alguém que tem um histórico de militância, aquela coisa toda. E o filme coloca, né, a motivação política como o fator principal para que o Bolsonaro fosse atacado pelo Adélio. No filme, o Aurélio também tem essa carga, né? E aí aqui, logo em sua introdução na trama, Aurélio detalha sua trajetória política para os seus recrutadores. Nessa passagem, ele afirma que esteve com um grupo identificado como FLP, Far Left Progressives, ou progressistas da extrema esquerda, e até com os marxistas, mas que desistiu do grupo porque eles usavam drogas demais. E aí aqui, gente, essa fala do Aurélio Barba, gente, eu estive com socialistas radicais, meu amigo, depois o FLP, então levanta-se e explica, né? Aí ele deve ficar assim meio exaltado, né, e tal. Eu estive até com os marxistas, mas eles usam drogas demais. Show! Drogado!
O FLP me recrutou de volta, eu quebrei cabeças para eles. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo e pela revolução. Gente, de onde que tiraram isso? Aí aqui no Globo também aponta que o Aurélio volta a ser vinculado à esquerda por meio de uma investigação feita por uma jornalista aí, né? E aí ela afirma que ele possui um profundo histórico político, né? E que ele está conectado a vários partidos de esquerda e mencionam o FLP, né? Ai, Deus. Agora vem a parte... dispensa comentários, porque isso aqui claramente é para reforçar, trazer de volta todas aquelas coisas que a gente ouviu na época do atentado, em 2018, né, de que tinha uma motivação política, de que tinha partidos de esquerda por trás disso. Isso nunca foi comprovado, mas o filme traz isso de volta. Mas chega uma parte aqui, para mim pega muito, que é as pílulas mágicas de Damares. Né? No Dark Horse, a Damares, ela é uma branca de dread. Tá? Não sou eu que estou dizendo, tá aqui, ó, uma mulher mística, branca, mas com dreadlocks nos cabelos e um visual meio xamânico. Me fala quantas pessoas a gente viu com esse perfil andando do lado do Bolsonaro? Qualquer um deles, qualquer um dos Bolsonaros. Quantas pessoas a gente viu com esse perfil andando com qualquer um dos Bolsonaros nos 4 anos em que o Bolsonaro foi presidente? Não vai ter nenhum. Isso não existe. Sabe, isso não existe. Mas a Damares, terem feito a Damares desse jeito, isso aqui me pegou demais. Porque, assim, a Damares, ela é totalmente o contrário disso aqui, né? Totalmente o contrário. Né? Uma mulher conservadora, uma mulher ligada à igreja, né? Enfim, não tem nada a ver. A princesa do Frozen deve ter ficado chocada com isso aqui, viu? Aí agora a princesa do Frozen... Olha só, ela chama Dolores, né? E ela tem uma coisa mística, né? Segundo integrantes da produção, que dá a Bolsonaro pílulas mágicas para ajudá-lo na recuperação. Aí a conversa de Dolores, né, com o Bolsonaro é essa aqui, ó. Ela fala pro Bolsonaro: uma febre está chegando. Aí ela tira um saco plástico com pílulas, não fabricadas comercialmente, né? Rústicas, como se tivessem sido feitas em sua cozinha. Estas vão te proteger, ela fala pro Bolsonaro. E ela lhe entrega um copo de água na mesa. Aí a Michelle fala: não, Jair. Ele abre um sorriso despreocupado. Levanta o copo para todos e engole 2 pílulas. Ele se vira e vê que Dolores se foi. Ele olha ao redor, assim como os outros, mas ela recuou por algum beco escuro. Para onde ela foi? O Bolsonaro pergunta. Aí o Eduardo: sumiu como um fantasma. Essa cena ganha relevância mais tarde na história quando o cirurgião Dr. Tavares pergunta sobre os medicamentos que Bolsonaro estava tomando. Ao saber da mulher misteriosa e das pílulas caseiras, o médico afirma que ela pode ter salvado a vida dele, referindo-se a elas, as pílulas, como um antibiótico. Galera, é isso que funciona mesmo, viu? É assim que funciona. Dolores reaparece no hospital, perto do final do roteiro, para visitar Bolsonaro na UTI, entregar mais pílulas a ele para ajudá-lo a ter forças para participar de um debate. Ela reforça sua crença religiosa, afirmando que Deus o poupou para a nação. Ô, gente, aqui, vamos lembrar quem é Gilson Machado, tá? Hey, Daddy, what the fuck live for me? Esse é o Gilson Machado. Ele foi ex-ministro, ele foi ministro, né? Ministro do Turismo durante o governo Bolsonaro, né? E aqui o personagem dele chama Zico. No roteiro, Zico é descrito como um membro da equipe de Bolsonaro que acompanha o protagonista em diversos momentos da campanha e durante sua recuperação no hospital, sempre tocando um instrumento musical e cantando para animar o ambiente. Embora Gilson Machado seja conhecido por tocar acordeão, no roteiro o personagem Zico toca violão.
Cara, achei até meio estranho, porque o violão, ele é um instrumento muito usado, assim, em rodas de pessoas, assim, mais alternas, né? Enfim. Achei meio estranho. E, gente, por que não um acordeon? O acordeão, né? Por que não, né? Até porque a gente tem, né, uma lembrança ótima do ex-ministro Gilson Machado tocando acordeon, né, gente? E aí, aqui, né, na trama, enquanto Bolsonaro está internado, uma vigília de centenas de apoiadores reza e torce pelo ex-presidente do lado de fora do hospital, até que um grupo de esquerdistas chega para atacar o acampamento. Nesse momento, Zico aparece para defender os bolsonaristas. Ele vai com o violão dele assim, ó. Na filmagem de improviso, surgiu a ideia de que Zico lutasse com a música. Ele começa a batalha tocando uma canção para inspirar seus aliados. Depois passa a agredir os invasores com o instrumento. Ou seja, ele começou a tocar alguma música, não funcionou, porque a esquerdalha, né, segundo esse filme, a esquerdalha é imune a canções. Aí ele partiu pra porradaria mesmo, assim, tipo Jimi Hendrix quebrando a própria guitarra, né? E aí, olha que bela tradução. Olha, imagina aqui a cena, ó. Vamos lá. Esse aqui é um exercício de imaginação, hein, gente? Um apoiador empurra um arruaceiro no rosto. É atingido por um porrete por um bandido atrás dele. Ele cai. 2 bandidos se aproximam para espancá-lo. 2 bandidos avançam contra Zico enquanto ele toca seu violão. Zico para de tocar, golpeia os 2 homens com seu violão e eles recuam. Tá aqui tocando aqui, ó, metendo uma musiquinha, aí os bandidos vão lá, né? Tipo, foda-se a música. Mas na hora que ele pega o violão assim, tal qual um porrete, aí não tem jeito. Bombas de fumaça explodem, lançadas pelos bandidos. A fumaça que sobe ofusca tudo. Cara, é inacreditável. É inacreditável como isso aqui teve 134 milhões de reais para existir. É inacreditável. É assim, é um negócio que você fica assim, gente, só um esquema de corrupção justifica isso. Sério. Não tem explicação isso, gente. Não tem explicação. Mas o trailer original, o verdadeiro trailer, vazou. E eu espero, de verdade, que vocês estejam preparados, porque, assim, é o creme de la creme, tá? Espero que vocês estejam preparados. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Vamos lá, então, para o trailer de Dark Horse. Now, father, husband, and now I'm running for president. But underneath all that, what are you? What people say about you. He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They, who they? You? It scares me. Brazil above everything, God above all. The nation is at stake. My associates, they want him dead. I fire a gun. It draws Olha o Aurélio Barba. attention. You need to be silent. How about this crowd, eh? You. Uma coisa nós não podemos negar, tá, gente? A caracterização do Jim Caviezel, realmente, assim, ficou boa. A galera aí da caracterização realmente trabalhou legal. Porque, assim, talvez não que precisasse, né? Porque as latarias são muito parecidas. Mas, assim, você bate o olho, você... Gente, parece... O máximo, assim, que pode rolar assim, de dúvida, parece o Bolsonaro. Porque você olha e fala, pô, gente, é o Bolsonaro. Esse personagem aqui, a gente já sabe que é o Bolsonaro. Speech. To foreigners, to environmentalists, to Hollywood pedophiles, this country isn't theirs. So... Gente, ele nunca falou isso. Nunca no Brasil. Nunca falou. O sistema que o temia. Nossa, o sistema se tremendo todo. Our nation, Brazil, is at stake.
happened? What happened? They are saying there's been some kind of attack. Considering the severity Essa parte aqui do hospital, eu fiquei pensando se iam colocar aquelas imagens horríveis que nós somos obrigados a ver, dele cheio dos fios. Eu não vou colocar isso aqui pra vocês porque eu acho que é too much. Mas aquela foto que tiraram mostrando ele cheio dos fios assim. Gente, o Mário Frias estava aqui ou foi impressão minha? Eu vou voltar aqui. Aqui! Tava aqui mesmo, ó. Ele tava aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó o Mário Frias participando do filme, ó. Ele foi o roteirista, tá, gente? O roteiro é dele, tá? God is with him. Essa é a Michelle, tá? O sistema que falhou em silenciá-lo. You need to finish this. Tried everything. I can't get near him. Won't you try? Do it. This mito, this legend is gonna win, okay? If we don't. Nossa, gente. Ai, gente, o jeito que esse povo tá falando, pelo amor de Deus. Counter the narrative. Absolutely nothing terrifies them more than when you're in control of your own life. Your political career has ended, my friend. Good day. Call him what you want. He saved my life, and now I save his. The ruling party? We're behind it. We can't prove that yet. I'm going to campaign. Going to fight. Ai. Won't allow it. I'm not asking permission. I'm afraid it's not over yet. Uau! Bom, nesse outono eu acho que vai ser um pouco difícil, viu? Porque acho que o pessoal tá um pouco ocupado aí em se defender na justiça, né? Ao invés de fazer aí uma coisa aí de uma divulgação, né? Exibições especiais, maratonas de exibição de filme. Eu acho que o pessoal tá um pouco ocupado. Sei, eu tenho essa intuição, eu tenho esse feeling aqui de que acho que nesse outono acho que o povo tá muito ocupado com outras paradas. Mas enfim, vocês viram que tem uma coisa muito assim reforça toda aquela narrativa que teve em 2018 de ataque político, porque as pessoas temem ele, porque ele é um outsider, né? Porque ele é o homem que vai resolver tudo, ele é o homem que defende o país inteiro, todas essas coisas assim que, ai, Jesus amado. Ai, nenhuma saudade dessa época, meu Deus do céu, nenhuma saudade. Mas assim, que representação chula do Brasil também, né? Assim, questão de cenário, assim, achei meio peba, mas enfim. Cara, isso aqui, sinceramente, viu? Sinceramente, Brasil, isso aqui tá, ó, um horror. Um horror. Acho que não tem outra explicação. Vai sair mais coisa da investigação aí do Banco Master. Isso não vai parar por aqui. Já teve, né, coletiva de imprensa, porque num primeiro momento, né, o filho do Bolsonaro mentiu, aí depois ele falou, pô, gente, eu me enganei, foi mal, eu tava doidão, né, e tivemos uma cena ótima do Sérgio Moro, parecendo que tá tendo um flashback, assim, ó, tipo assim, lembrando da época da Vaza Jato, sabe, um negócio, assim, engraçadíssimo, mas, gente, eu não sei não, viu, eu tô achando que ninguém vai ver esse filme no cinema. Eu tô achando... Não porque as pessoas não vão, tá? Porque eu tenho certeza que quando isso aqui sair no cinema, vai ter gente que vai assistir. Mas, dada a situação, eu tô achando que a galera não vai dar essa moral, não. Eu tô achando que não vai ter como. Eu tô sentindo... Eu não sei, eu acho que não vai ter como.
O que me deixa triste é só porque a gente foi enganado. Aquele trailer não era um trailer, sabe? Esse trailer aqui já mostrou muito mais o potencial do filme, né? Dark Horse. Que antes que vocês, né, para quem ainda não entendeu, o nome é de uma expressão em inglês, né, que é para falar de azarão, né, como se fosse assim, aquele que você não dá nada e aí de repente vai e ganha as coisas, né? É nesse sentido, é assim que escolheram o nome do filme, para mostrar que o nosso Dark Horse aí, né, que está aí um tempo sem dar as caras e que Deus assim conserve, porque eles falaram assim, o sistema tentou silenciá-lo, graças a Deus o sistema conseguiu aí, né, estamos há uns 5, 6 meses, né, sem fake news espalhada e outras coisas, então glórias ao Pai. Mas enfim, galera, eu quero saber o que vocês acharam. Vocês vão assistir Dark Horse? Caso ele vá para o cinema, vocês vão dar essa moral para essa grande produção brasileira, o cinema nacional talvez precise desse apoio. Se vocês forem assistir, o que vocês acham? Como é que vocês acham que vai ser essa experiência? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso, galera. 134 milhões de reais para fazer isso aqui. Às vezes o que falta pra gente é um amigo, né? Para confiar tanto dinheiro em nossas mãos, né? Ai, essa parte é muito revoltante, gente. Olha, cada hora que eu passo, que eu fico assim, gente, 134 milhões é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Porque a gente sabe que tem mais coisa, né? A gente sabe que tem mais. E não é nem porque a imprensa falou, é porque Flávio Bolsonaro falou. Pode ser que apareça mais coisa. Então, vai ter mais coisa, né, gente? Vai ter mais coisa. O homem já avisou. E é isso, gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa o seu like. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.